capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 3. Jonas capítulo 3, eu vou esperar você achar, porque às vezes achar Jonas na Bíblia é difícil, né? Quantos acharam aí? Diga amém. Quantos ainda não acharam? Diga amém. Quantos ainda não acharam? Digam amém. Ah, todo mundo já achou ainda, já achou não, Magda? Corre aí. Jonas capítulo 3, vamos lá. Diz assim, versículo 1: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Fecha seus olhos agora. Senhor Jesus, nós oramos agora para que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e que a palavra seja revelada, Senhor, no nosso espírito, trazendo edificação, trazendo correção, trazendo consolo, exortação, trazendo aquilo que cada um necessita, Senhor. Tu sabes o que cada um de nós precisamos. Então, em nome de Jesus, fala agora ao nosso espírito, pois nós queremos ouvir a Tua voz. Amém, Senhor. Uma das coisas, irmãos, que choca nessa palavra é porque Jonas fica profundamente descontente do arrependimento de uma nação inteira. Nínive era uma cidade muito importante naquela época, uma cidade muito movimentada, e era uma cidade de aproximadamente 120 mil habitantes. E só lembrando o começo da história, quando Deus fala a primeira vez com Jonas, Deus diz assim: Jonas, vá depressa para Nínive e pregue contra ela, porque a maldade dela subiu até mim. Era uma cidade, irmãos, que estava andando longe dos caminhos do Senhor, e estavam afundados na idolatria, estavam afundados na imoralidade, enfim, aquilo que normalmente fazia um povo que não conhecia Deus. E Deus levanta Jonas
para poder pregar contra Nínive. Só que na primeira vez, o que acontece? Jonas, ele toma o navio errado, de propósito. Ao invés de pegar o navio para Nínive, ele toma o navio para Tarsis. Ele desce até o porto, ele compra a passagem para Tarsis, e ele vai para Tarsis. E durante a viagem, a palavra diz que uma grande tempestade se abate sobre o navio. Nós pregamos essa palavra há 2 domingos atrás. E a tempestade, irmãos, ela era tão forte que aqueles marinheiros que já eram homens experimentados, eram lobos do mar, eram experientes, irmãos, eles ficaram apavorados, porque falaram: nós todo mundo vamos morrer. E enquanto estava esse alvoroço no convés do navio, a Bíblia mostra que Jonas estava no porão, dormindo profundamente. E o que nós ensinamos aqui, irmãos, há 2 domingos atrás, é que quando às vezes parece que nós estamos num sono do descanso, e eu não falo do sono físico, mas eu falo num estado onde você não percebe a força das circunstâncias que estão ao seu redor e a gravidade de certas situações que estão te cercando e que exigem de você uma postura firme diante dessas situações, para que você não seja vencido. Mas ao invés de você estar nessa postura firme, você assume uma postura de omissão. Você assume uma postura de, vamos dizer assim, de não se importar com o que está acontecendo. E talvez isso possa parecer para você que você está num descanso de Deus, e na verdade não está. Na verdade o que está acontecendo é um sono, o sono da omissão e da irresponsabilidade. Era esse o sono que Jonas estava. Então, o que acontece? Alguém vai lá, acorda Jonas, ele é levado para cima do navio, e os irmãos sabem, ele é lançado no mar, um grande peixe engole Jonas, fica 3 dias no ventre do peixe, e ele é vomitado na praia. E a parte onde nós começamos a ler agora, irmãos, a partir do capítulo 3, é a segunda vez que Deus fala com Jonas. E dessa vez Jonas obedece. Dessa vez Jonas vai para Nínive. Agora você pode notar que, mesmo que Jonas vá para Nínive, algo havia de errado ainda no coração de Jonas. E esse é o foco dessa palavra dessa noite, irmãos. Repete assim comigo: algo estava errado no coração de Jonas. Mais uma vez, bem forte: algo estava errado no coração de Jonas. Porque a Bíblia diz que a cidade, ela era uma cidade grande que precisava de 3 dias para percorrê-la. A Bíblia diz que Jonas percorre essa cidade toda durante um dia. Então você vê que ele não estava com muita paciência. O texto diz, era preciso 3 dias, mas ele faz o percurso em um dia, com rapidez, e ele prega contra Nínive. E a pregação de Jonas foi a seguinte: olha, dentro de 40 dias Nínive vai ser destruída. Acontece, irmãos, que mesmo com essa pressa de Jonas, a cidade inteira se arrepende dos pecados. O povo inteiro se arrepende, irmãos. O povo começa a clamar a Deus: Deus, tem misericórdia de nós, não nos destrua. O povo reconhece o pecado. O rei da cidade, ele também reconhece o pecado, proclama um jejum na cidade, demonstra claramente o arrependimento. E o que acontece, irmãos? Deus volta atrás no que ele tinha dito e resolve não destruir a cidade. Agora você vai ver a segunda coisa que mostra que havia algo no coração de Jonas. Porque toda a cidade se arrepende, Deus não vai mais destruir a cidade. Só que agora, irmãos, olha o versículo 1 do capítulo 4 de Jonas. Ele diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Querido, olha para mim. Jonas era um profeta, Jonas era um homem de Deus. A palavra fala que Jonas era hebreu,
ele era ali do povo de Israel, era um israelita. E tendo sido, irmãos, levantado por Deus para fazer essa obra, não era qualquer um. O que eu quero dizer é que Jonas, irmãos, ele tinha de fato um compromisso com Deus. Mas em toda essa história, e você talvez agora vá descobrir por que Jonas, ele fugiu para Tarsis na primeira vez, quando Deus chama ele, ao invés dele ir para Nínive. Mesmo sendo, irmãos, um homem de Deus, algo acontecia no coração de Jonas, que estava fazendo Jonas desobedecer o Senhor, e que fez Jonas, irmãos, se enfurecer e ficar profundamente triste, com o arrependimento de uma cidade. Querido, o que eu quero levar você a meditar essa noite é o seguinte: sobre tudo o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida eterna. Abre a sua Bíblia comigo aqui em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 3. Perdão, versículo 20. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Provérbios capítulo 4, versículo 20. A palavra de Deus diz assim, irmãos, presta bastante atenção nisso aqui. Olha o que o autor está falando aqui. Ele diz assim: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do teu coração, pois elas são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. E acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o teu coração. Querido, o que eu quero mostrar para você, e o que eu quero levar você a meditar, é que se você descuidar do seu coração, você poderá até parecer que é um cristão, que é um crente no Senhor Jesus, que é um homem, uma mulher de Deus, mas na verdade o seu coração, ele começa a se desviar do Senhor, ele começa a se afastar do Senhor, e vai chegar a um momento aonde durante uma provação, você vai ver que o seu coração está longe do Senhor. E para Jonas, a provação é no momento onde Deus manda que ele vá para Nínive pregar a palavra. Ele vai para Tarsis. Depois de 3 dias no ventre do peixe, ele se arrepende. Quando você olha, irmãos, a oração de Jonas no ventre daquele grande peixe, Jonas exalta a Deus. Ele fala assim: Senhor, eu te louvo porque eu sei que o Senhor me livrará das profundezas. O Senhor me levou até as profundezas da terra. Irmãos, é interessante. E ali depois de 3 dias, o grande peixe põe ele para fora, conforme a Bíblia diz. E agora ele volta para Nínive e vai pregar. Mas ainda havia algo de errado com o coração dele. No seu coração só pode haver espaço para o Senhor Jesus Cristo. Repete assim comigo: no meu coração só há espaço para o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo for de verdade o Senhor absoluto do seu coração, o seu coração de fato vai estar eternamente ligado a Ele. O meu coração está ligado ao teu, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O meu coração está ligado ao teu. Que canção linda, irmãos. E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Volta lá para Jonas. Veja aqui comigo agora no capítulo 4, no versículo 2. O conflito, irmãos, que acontece dentro de Jonas. E agora nós vamos entrar em algumas coisas interessantes aqui, e que vão mostrar, irmãos,
os sinais de um coração que está se afastando do Senhor. Olha só, irmãos, olha só aqui no versículo 2 do capítulo 4 de Jonas. Depois de Jonas ter ficado profundamente descontente e se enfurecer, aí no versículo 2 diz assim: então ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria, Jonas? Olha para mim, irmãos. Jonas ora pedindo a morte, porque o povo havia se convertido. Porque ele queria, irmãos, era ver o povo morrer. Irmãos, olha que coisa incrível. Pastor Jonas era ímpio? Não, Jonas era um homem de Deus, mas havia algo errado no coração dele. Querido, preste atenção: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque quando o teu coração começa a se afastar do Senhor, o seu coração vai deixar de valorizar aquilo que Deus valoriza e vai começar a dar valor naquilo que Deus não dá valor. Quando o seu coração começa a se afastar do Senhor e você entra num estado de sono, você começa a confundir o trigo com o joio e o joio com o trigo. Você olha para o trigo e fala assim: que joio horrível, eu vou arrancar isso da minha vida, isso aqui não é de Deus. E você acaba arrancando o trigo e era de Deus. Ou seja, você acaba desprezando coisas que são de Deus na sua vida. E aí você olha para um joio e fala assim: que trigo lindo, eu vou cuidar desse trigo que é um joio, porque ele vai crescer e vai dar muito fruto na minha vida. E você começa a valorizar, querido, aquilo que deveria ser desprezado na sua vida. Eu estou me referindo àquela passagem aonde Jesus ele conta uma parábola que os trabalhadores num campo, eles semearam a semente, semearam uma boa semente, sementes de trigo, mas à noite, enquanto todos dormiam, deixa eu ver se eu tenho esse texto marcado aqui. Me ajuda aí a achar esse texto. Eu já preguei tanto, irmão, mas não decoro o lugar onde fica o texto. É Mateus? Me ajuda aí, só digitar joio aí na Bíblia online. Mateus 13, 24. É só lembrar que está perto da parábola do semeador. Mateus 13 é a parábola do semeador. Aí, ó, tá vendo? Aí a gente não vai esquecer mais, ó. Então olha aqui comigo o versículo, qual que é, Rodrigo? 24. Mateus, estou em Marcos aqui, peraí. Mateus 13, 24. Aqui, achei. Vamos ler isso aqui, irmãos. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como o homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, querido, olha para mim. Dormir é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. Não estou falando do sono físico, do sono do descanso, mas eu estou falando de um estado onde você deixa de vigiar. Eu estou falando de um estado onde você não se importa mais com oração. Eu estou falando de um estado onde você não se importa mais em desenvolver um relacionamento com Deus, em desenvolver um relacionamento com Jesus. Esse é um estado de sono.
é aqui aonde Jesus explica, aqui figura a pessoa que está dormindo, porque daqui para frente Jesus vai falar sobre vigiar. Jesus ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Querido, para que você guarde o seu coração, acima de tudo, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, para que você guarde o seu coração. Para você guardar o seu coração, você precisa se conservar num estado de vigilância. Você precisa de vigiar. Porque enquanto os trabalhadores dormiam, olha o que aconteceu. Versículo 25 de Mateus 13. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Até aí, olha para mim. Por que o dono dessa fazenda não permitiu que os funcionários saíssem pelo meio da plantação arrancando o joio? Porque ele teve receio de que junto com o joio eles arrancassem o trigo. Sabe por quê? Porque o joio se parece muito com o trigo. Eu não sou engenheiro agrônomo, mas eu sei que o joio se parece muito com o trigo. Quando eles estão crescendo, é difícil de distinguir quem é joio e quem é trigo. Quando o seu coração começa a se desligar do Senhor, quando você deixa de vigiar, você olha para o trigo e fala: é joio, isso não presta, isso precisa sair da minha vida. E você começa arrancando o trigo, achando que é joio, mas na verdade você está arrancando o legítimo trigo. Você está tirando da sua vida algo que é de Deus, algo que é genuíno, algo que vem do Espírito. Você está deixando de praticar aquilo que vem de Deus, porque você olha e acha que é joio. E aí você olha para o joio e fala: mas é um trigo lindo. E aí você começa a cuidar do joio achando que é trigo. Na verdade você está confundindo. Você começa a valorizar aquilo que tem que ser arrancado da sua vida. Você começa a valorizar aquilo que tem que ser retirado da sua vida, que não pode estar ali, porque vai te causar problemas, porque vai contaminar o seu coração e vai levar o seu coração a se afastar do Senhor. E de repente uma cidade de 120 mil pessoas se convertem. E você é o Jonas que olha para isso e fala assim: eu sabia. Eu sabia. Esse povo matou tanta gente. Esse povo adorou tanto ídolo. Esse povo fez tanta imoralidade. Agora Deus não vai destruir eles? Irmãos, houve um momento da vida de um homem de Deus, que era Jonas, onde o coração dele, talvez, irmãos, não sei, porque a Bíblia não traz a história de Jonas, a não ser essa. Mas houve um momento na vida de Jonas, onde o coração dele foi começando a se distanciar, irmãos, do Senhor, ao ponto de levá-lo a olhar para o joio e achar que é trigo, e a olhar para o trigo e achar que é joio. O trigo era a cidade de Nínive. E ele olha e fala: é joio, tem que cair fogo do céu e queimar. Repete assim comigo: ele estava confundindo joio com trigo. Bem mais forte, você pode fazer melhor. Repete assim comigo: ele estava confundindo o trigo com o joio. Diga assim comigo: ele estava valorizando o joio e estava desprezando o trigo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Volta lá para Jonas, no capítulo 4. Vamos pegar aqui do versículo 4, onde Jonas dá um birrão.
ele dá um birrão, e ele fala para Deus, fala, ó Senhor, o Senhor pode tirar a minha vida, eu não quero mais viver, eu prefiro morrer, para mim é melhor morrer do que viver. Aí no versículo 4, Deus olha para Jonas e fala assim, Jonas, você tem motivo para essa ira? Agora olha só o que acontece, olha aqui comigo, no versículo 5, o que acontece, depois de Deus falar com ele. Jonas então saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade, ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Irmãos, ter fugido para Tarsis foi só o começo do problema. Ter fugido para Tarsis, quando Deus manda que ele vá para Nínive, foi só o reflexo de algo muito mais profundo que estava entranhado no coração de Jonas. Querido, olha para mim. Muitas vezes você identifica alguns problemas na sua vida e você tenta consertar algumas coisas na sua vida, porque afinal de contas, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. E eu não estou aqui dizendo que você não é, eu estou aqui dizendo que você é. Mas eu estou dizendo que isso acontece com homem e mulher de Deus que não guarda o coração. E muitas vezes você, nessa tentativa de resolver alguns problemas na sua vida, você é como aquela pessoa que olha para uma árvore que tem frutos, um pé de manga, por exemplo. Gosto muito de chupar mangas. E aí você pega a manga, bonita, você cheira cheirosa. Quando você passa a faca e parte, ela está completamente podre por dentro. E você, na tentativa de resolver algumas situações na sua vida, você é essa pessoa que olha e tenta consertar o fruto. Você olha que o problema, você acha que o problema está no fruto. E aí você começa a querer consertar o fruto. O que eu faço para consertar esse pé de manga? Então você vai no engenheiro agrônomo, você vai em alguém que entenda o assunto e fala, olha, o pé de manga, os frutos estão podres. E aí você compra ali um remédio, porque você acha que é alguma praga que deu no pé de manga. E você começa a bater aquele remédio ali no tronco do pé de manga, nas folhas e tal. Mas o fruto continua saindo podre. E você talvez passa anos da sua vida tentando consertar o fruto, achando que o problema é o fruto, mas o problema, querido, não é o fruto, o problema são as raízes da árvore. As raízes da árvore estão contaminadas. E se as raízes da árvore estão contaminadas, o fruto sempre vai estar podre. E se as raízes da árvore estão contaminadas, você nunca vai conseguir consertar o problema se não focar o seu esforço nas raízes da árvore. Então, querido, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que depende toda a sua vida. Vamos voltar aqui para Jonas capítulo 4. Repara, você vai reparar agora, que talvez se fosse um psiquiatra lendo esse texto, eu tenho um pastor amigo lá em Aragarças, pastor Pablo, homem de Deus, é psiquiatra. E eu tenho certeza que o pastor Pablo iria dar um diagnóstico para Jonas. Ele ia dizer, Jonas é bipolar. Irmãos, é engraçado. Ele ia falar, Jonas é bipolar. E ia receitar remédio para Jonas. Porque na verdade, Jonas, ele vem de uma conversa onde ele pede a morte. Me manda a morte, Deus. Para mim é melhor morrer do que viver. Olha só o tanto que ele está irado. Agora olha só o que acontece. Versículo 6.
Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre a cabeça de Jonas, para dar sombra a ele e livrá-lo do calor. E isso deu uma grande alegria a Jonas. O homem sai de um extremo e vai para o outro extremo. Talvez eu seja o primeiro pastor a falar que Jonas era bipolar. Jonas tinha transtorno bipolar. Eu estou brincando, tá, irmãos? Mas é interessante, irmãos, como que ele se ira porque uma cidade se converteu e tem uma alegria profunda por causa de uma simples árvore que veio dar sombra a ele. Vamos continuar para você ver o tanto que é interessante. Olha o versículo 7, capítulo 4 de Jonas. Versículo 7. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele novamente desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Ele sai de novo do estado da alegria e volta para o estado da ira profunda, da tristeza de morte. Ele quer morrer. Olha para mim, irmãos. Repete assim comigo. Mas Deus nunca desiste de nós. Glória a Jesus. Repete assim comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de mim. Meu irmão, olha para mim. Olhem todos para mim. Jesus te ama e nunca vai desistir de você. E porque Ele te ama, Ele vai tratar você, para que você não seja Jonas o bipolar. Olha aqui o tratamento. Versículo 9. Mas Deus diz a Jonas, olha o tratamento, irmãos. Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele, eu tenho sim. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer, pode me matar logo. Mas o Senhor lhe disse, Jonas, olha só, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria ter eu pena dessa grande cidade? Fala assim, toma. Você sabe o que está acontecendo aqui? Quando Deus pega para tratar você, e não precisa colocar na sua cabeça que Deus é aquele velho barbudo, carrancudo, de mau humor, com um cajado na mão, que quando bate o cajado lá no céu, troveja aqui na terra. Não pensa isso, porque Deus não é assim. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E quando Ele vai tratar com você, não quer dizer que Ele vai pesar a mão sobre você. Você vai ver, a ira de Deus vai cair sobre você e o fogo do eterno vai te consumir. Pelo amor de Deus, querido, esse não é o Deus que eu conheço. Mas eu conheço um Deus que me levanta quando eu estou caindo. Eu conheço um Deus que me chama para andar por sobre as águas, mesmo sabendo que ali os meus pés podem vacilar. E eu conheço um Stanley que vai e tenta andar por sobre as águas, consegue por um tempo, mas por causa de fraquezas da alma, olha ao redor, se assusta com a força da tempestade e começa a afundar. E talvez muita gente olha para você e fala assim, está vendo, cadê sua fé? Falhou. E você está lá pedindo por socorro. Eu conheço um Deus que vai lá, pega na sua mão e traz você para fora, querido.
e não te acusa. Quando Deus pega para tratar, Ele te trata com muito amor. E a palavra dele vem, é para mostrar para você que trigo é trigo e deve ser valorizado. E joio é joio e tem que ser desprezado. E quando Ele mostra, querido, você passa a enxergar claramente. Jesus, querido, é aquele que quando vai lá no seu pé de mangas, sabe, ele, de alguma forma, irmãos, ele põe a mão lá dentro da terra, que fala do seu coração, e vai lá nas raízes, e cura as raízes da sua árvore, querido. E aí o fruto que era podre, agora não mais vai ser podre, é um fruto bom e suculento. É assim que Jesus faz. É assim que a história de Jonas termina. Com Deus tratando com amor a Jonas, mostrando a ele aquilo que ele deveria valorizar e aquilo que para ele não deveria ter importância. É assim que é a palavra de Deus, irmãos. É assim que Deus trata conosco. Amém? Vamos ficar de pé agora.